O nome dela é no diminutivo, mas em campo, minha gente, ela é grandona. A camisa 10 do São Paulo, a Camilinha, é a convidada de hoje no Copa Delas. Chega mais para a gente falar do futebol de mulheres. Muito bom, a gente recebe a Camilinha, camisa 10 do São Paulo hoje, das Soberanas. Muito bem-vinda, Camila. Que bom que você está aqui com a gente. Bom, muito feliz pelo convite, de verdade. É um prazer poder estar aqui e falar um pouquinho de São Paulo e da minha trajetória também. Legal. E aqui no meu ladinho está Luiz Ferreira, para os íntimos do Cabeça, o nosso querido produtor e também comentarista. Bom, Camila, vamos começar falando desse final de semana, né? Da próxima rodada do Brasileirão Série A1, que a gente transmite aqui na TV Brasil. E aí eu queria já falar desse clássico, né? Majestoso, é um reencontro de vocês com o Corinthians. E aí vocês estão se preparando, é claro, enfim, qual é a expectativa para esse clássico? Bom, o clássico contra o Corinthians é sempre com muita rivalidade, né? A gente, no nosso último encontro, né, a gente foi campeão da Supercopa, então eu tenho certeza que, assim como a gente no ano passado, né, esse ano elas vão querer dar o troco, né, ganhando o jogo, enfim, mas a gente está preparada, a gente sabe o que precisa ser feito, a gente vem treinando muito. A gente sabe da qualidade delas, mas a gente também sabe o quanto São Paulo vem evoluindo aí durante esses anos. Pois é, e até ainda sobre essa questão entre São Paulo e Corinthians, né? Vocês conseguem entender que o São Paulo é a equipe que entendeu o jogo do Corinthians, tanto o resultado disso é o título da Supercopa, né? Vocês têm essa percepção aí entre o time? Acho que ao longo dos anos, né, o Corinthians sempre foi o time a ser batido pela qualidade que eles vêm demonstrando durante os anos. Então, obviamente, a gente sempre vem estudando, sempre vem buscando anular elas de alguma forma. Então, acho que o São Paulo tem feito isso muito bem e eu acho que nesse jogo também não vai ser diferente. Diga aí, Cabeça. Camilinha, boa noite para quem nos assiste no YouTube da TV Brasil. Camilinha, queria te perguntar sobre o técnico Thiago Viana, que ele chegou, está fazendo um grande trabalho no São Paulo, e toda entrevista, todo depoimento que eu vejo dele, ele me parece ser um cara que ama muito o jogo e passa isso para vocês. O que mudou do ano passado do São Paulo para o início desse ano e qual o tamanho da participação do Thiago Viana nisso? Bom, o Viana, ele é um cara realmente apaixonado no que ele faz, ele estuda muito e ele passa muitos vídeos pra gente diariamente, passando vídeo no grupo que a gente tem de atletas de comissão, passando vídeo toda hora. Então ele estuda muito todas as equipes e é fundamental isso para a gente poder entender cada vez mais o jogo e entender qual é sempre a ideia de trabalho dele para o jogo que a gente vai fazer, que é o mais importante. Então, ele orientando a gente sempre do lado de fora, às vezes até um pouquinho além, né, gritando bastante, mas é sempre muito bom ter as orientações dele. Eu acho que desde que ele entrou no profissional do São Paulo, ele tem evoluído muito, tem feito o time do São Paulo evoluir também, e é fundamental ele ali do nosso lado, nos ajudando sempre, porque muitas vezes a gente tem que mudar durante o jogo alguma formação, e ele sempre está ali do lado para nos orientar, para passar a informação correta para a gente executar o mais rápido possível, porque dentro de campo é muito rápido. Então, ele passando a informação correta para a gente consegue executar o mais rápido e não sofrer dentro de campo. Pois é, Camila, a gente está muito curioso, a gente quer saber da sua trajetória, mas antes tem toda essa questão de São Paulo, como você mesmo falou, né? Antes o Corinthians sempre foi o time a ser batido, mas os outros times paulistas estão se sobressaindo, né? Vocês estão em 4º lugar nesse momento na tabela, são 4 vitórias, um empate, uma derrota, enfim, estão indo muito bem. E aí eu quero entender, tem ainda a Copa do Brasil, tem outras competições esse ano, mas eu quero entender como é que vocês percebem, o que vocês querem no Brasileirão? É o título e nada mais? É o título, com certeza. Eu acho que ano passado a gente bateu na trave, né? Então a gente vem buscando isso muito e eu, particularmente, é um título que eu não tenho ainda
Então, aqui dentro, eu quero muito esse título mesmo. E eu acho que com as minhas companheiras de equipe, com o que a gente vem construindo nesses 4 meses, eu não tenho dúvida que dessa vez a gente vai chegar e eu espero que a gente chegue e consiga ser campeão. Ô, Camilinha, pela sua trajetória, você tem Copa do Mundo Sub-20 no currículo e agora você está jogando no São Paulo, que tem várias jogadoras das categorias de base. O São Paulo é um dos times que melhor está utilizando a categoria de base. E você tem uma experiência fantástica já de alguns anos militando no futebol feminino. Como é que essa troca entre as mais novas, principalmente com a Dudinha, que talvez seja a jogadora aí que mais vem chamando a atenção nesse elenco de São Paulo, das jovens, você, a Aline Milene, como é que é esse papo com as mais jovens aí? De vez em quando você tem que puxar a orelha das mais novas aí? Sim, às vezes acontece, sim, da gente ter que dar uma puxada na orelha. A gente fala que na nossa época, né, quando a gente tinha a idade delas, era muito diferente, então era bem mais rigoroso. As atletas mais velhas sempre falavam muito com a gente e eu acho que eu peguei isso para mim, em querer passar um pouco da minha experiência para as meninas mais novas. E como você falou, a categoria de base do São Paulo é muito forte e a gente tem a Dudinha, tem a Izinha, entre outras atletas que estão chegando agora, que subiram para o profissional, que tem uma qualidade imensa e são jogadoras que fazem a diferença, né? Tanto é que o Viana utiliza elas da melhor maneira possível e a gente vê atletas, um exemplo da Dudinha, que recebeu o troféu no ano passado, no Paulistão. Então é uma jogadora que vem fazendo a diferença e que nos ajuda muito. A Izinha também, a Vitorinha subiu agora da base também, está ajudando super a gente. Então a base vem muito forte e eu acho que elas estão entendendo muito rápido o quanto elas são importantes e o quanto o futebol vem evoluindo e o quanto elas precisam evoluir junto com isso. Então eu, como atleta mais velha, sempre tento passar um pouco do que eu já vivi para elas e aprender também, né? Aprender quanto uma juventude nos ajuda também. Então acho que é dos dois lados da balança, quando eu preciso de entender um pouco da forma delas de jogar, já que eu jogo no meio, então eu sempre tenho que tentar achar elas na melhor posição possível. Então é uma troca muito boa que eu tenho com elas e nos ajuda bastante aí a levar o São Paulo ao mais alto nível do futebol. Pois é, falando da sua trajetória, né? Você fala aí da altura dos 29 anos, certo? Obrigado, mas eu tô nos 30 já. Ah, já tá nos 30! Pois é melhor errar pra baixo. Melhor errar pra baixo. Mas, de fato, assim, você é muito jovem, 30 anos, eu posso falar que você é muito jovem, mas, de fato, você tem uma trajetória... Você tem uma trajetória muito grande, né? Imagina, já jogou nos Estados Unidos, já jogou na Austrália, em grandes times, Orlando Pride, tudo mais, e aqui no Brasil também, já esteve no Palmeiras. Como é que você vê tudo hoje? Como é que, de quando você saiu daqui do Brasil, lá atrás, e como é que está hoje a mudança do futebol de mulheres aqui no Brasil? E o que você almeja ainda? Eu estou muito grata pela história toda que eu construí ao longo dos anos, e sair do Brasil e retornar e ver a evolução que o futebol feminino tá tendo é muito satisfatório, de fato, porque eu saí com um campeonato completamente diferente, com equipes completamente diferentes, e você voltar e ver a quantidade de atletas que estão no Brasileiro, no Campeonato Paulista, até mesmo agora voltando à Copa do Brasil, que quando eu saí em 2016 foi a última edição. Então saber que o futebol feminino cada vez mais evolui no Brasil e o quanto eles estão investindo na modalidade, o quanto tem atletas novas sendo vendidas. Então para mim isso mostra que tudo que foi criado lá atrás, na época de Marta, Formiga, da geração das meninas de 94, que da minha geração, a gente plantou um pouquinho, cada atleta plantou um pouco para estar criando o que está se criando no futebol feminino. Então, assim, é muito bom ver o tanto de competição que a gente está participando, o quanto tanto a seleção está voltando a evoluir, mostrando o potencial de todas as atletas. Então voltar e ter a certeza que dá para ficar aqui no Brasil, que dá para continuar aqui jogando em alto nível, mostrando uma competição
onde tem muita rivalidade. Eu acho que isso é muito importante. Nos Estados Unidos era assim, tinha uma rivalidade entre todos os times, e é o que está se criando agora no Brasil, e eu acho que por isso tantas atletas de alto nível estão voltando para cá também. Ô Camilinha, queria até fazer uma pergunta sobre um bastidor da final da Supercopa do Brasil. Obviamente, a derrota do Corinthians foi uma coisa que surpreendeu muita gente. Não pela incapacidade de São Paulo, mas porque o Corinthians era o grande papão de títulos até o momento. E agora, por conta de todo o trabalho que você mencionou nas categorias de base de São Paulo, o trabalho do Thiago Viana, as coisas ainda bem que estão mudando, porque outras equipes também estão aparecendo e dividindo e falando para o Corinthians, você não vai ficar com o protagonismo sozinho não, que eu quero pegar esse protagonismo para mim, você vai dividir um pouquinho comigo. O Thiago Viana ou alguma jogadora falou alguma coisa assim que ficou na sua cabeça daquela decisão? Tipo ali antes dos pênaltis, você lembra de alguma coisa que aconteceu ali? Que tipo, você fala, caraca, isso aí eu vou lembrar, vou levar para a minha vida toda daquele momento bacana que aconteceu? Eu acho que no dia anterior já, nessa final da Supercopa, a gente fez uma atividade com a psicóloga, mostrando, cada uma demonstrando o que seria esse jogo, sabe? O quanto seria importante pra gente. E a comissão, parece até bobo, mas fez um troféu da Supercopa com garrafinha PET e fez com um papel lá dourado, enfim. E aquilo lá simbolizou o nosso troféu, que seria do dia seguinte. E aquilo foi muito marcante, porque parecia uma coisa tola, mas a gente almejava tanto aquilo, queria tanto aquilo, que quando a gente chegou no vestiário no outro dia, aquilo ali foi uma referência pra gente, e o Viana ter mostrado já a nossa foto de todas as atletas, toda a comissão, já com a logo pronta de campeã, aquilo deixou a gente ainda mais com vontade de vencer. A gente sabia que seria difícil, mas a gente tinha aquele feeling, sabe, de, dessa vez não vai escapar, sabe? E quando eu errei o pênalti, eu fiquei muito mal, obviamente, mas só que eu vi a garra, a dedicação de todo mundo, tanto dentro quanto fora de campo, e cada pênalti que ia acontecendo, eu tinha cada vez mais certeza que dava pra gente. Foi o que aconteceu. Acho que a gente buscou isso desde o início da competição, mas um dia antes, a gente já memorizando e a gente já tendo a certeza com aquele troféu de PET e com a logo já nossa, de todas as atletas e comissão sendo campeã, isso é uma coisa que realmente ficou marcado e eu não vou esquecer. O olhinho até brilhou. Eu também, até arrepiei aqui. Muito legal isso, né? Eu acho que abre... Eu já ia encaminhar para um outro assunto, mas abre duas perguntas aí, que é a questão, né, vocês visualizaram a questão da psicologia toda, o quanto a saúde mental, o tratamento da saúde mental, né, essa abordagem da psicologia com vocês, com a equipe, muda hoje, e como que você se almeja mesmo, como que você se visualiza, na verdade, daqui para frente? Bom, o trabalho com a psicóloga é completamente fundamental, né? E cada vez mais todas as equipes estão tendo essa ajuda psicológica, então isso é muito importante, porque não é tão fácil quanto as pessoas acham ou parece, né? Você entrar dentro de campo, você jogar futebol, você fazer o que você ama, parece fácil, mas não é. É uma luta diária, porque a gente busca ser melhor que a gente mesma, e tem muitos outros adversários buscando o título, buscando sempre chegar o mais perto da perfeição. Então, a gente precisa dessa ajuda. Então, é fundamental. E a outra pergunta que você me fez, eu almejo muitas coisas ainda, né? Eu já tive a oportunidade de estar nas Olimpíadas, na Copa do Mundo, tanto sub-20 quanto principal. Então, eu almejo estar na seleção novamente. Eu fui convocada no ano passado, mas participar da competição ou de uma Olimpíada ou de uma Copa do Mundo novamente, com a minha idade, demonstrar que sim, eu posso estar lá, tanto para mim mesma quanto, né, para a seleção no todo, para mim é super importante. E títulos, eu acho que é o que a gente mais busca, e é marcar, né, a trajetória que você faz em cada clube. Na minha cabeça, ela precisa ser marcada. Então, eu acho que esse ano
eu estando com o São Paulo ganhando títulos e a Libertadores, que é algo que é um desejo, né, para o São Paulo, eu acho que isso vai ser fundamental e vai ficar muito marcante para mim, para a trajetória do São Paulo num todo. Eu acho que esse título eu almejo demais e, bom, vida longa na minha carreira, eu acho que é o que eu mais quero. É difícil você falar, pô, vou me aposentar. Eu não penso nisso, eu penso em estar em alto nível, o quanto meu corpo aguentar, o quanto a minha mente aguentar também, porque é o que eu amo fazer e como a maioria diz, eu acho que é uma das únicas coisas que eu sei fazer e é o que eu faço de melhor. Muito bom, faz de melhor mesmo, arrasa demais, a gente é fã e não esconde. Agora eu queria falar um pouco dessa rodada que vai rolar, né? A 7ª rodada do Brasileirão Série A1, a TV Brasil transmite Palmeiras e Ferroviária às 5 da tarde e Flamengo e Juventude às 9 da noite. A gente falou também desse jogo, esse clássico que Camilinha estará em campo também, mas eu quero saber a opinião de Luiz Ferreira dessa 7ª rodada, né? Eu já falei, tem Palmeiras e Ferroviária, que é um outro clássico, inclusive. Outro clássico importantíssimo do futebol feminino, Palmeiras, treinado, inclusive 2 equipes treinadas por 2 mulheres, né? Isso é importante a gente levantar aqui, o Palmeiras, que tem a Camila Orlando fazendo um grande trabalho na equipe, e a Jéssica de Lima, que já é velha conhecida nossa, da Ferroviária. Olha, Marília, eu tô com um pouquinho de inveja da equipe que vai estar nesse jogo também, porque eu queria fazer os dois. Olha, é jogo para você não perder. E a classificação de estudo, a Ferroviária lidera com 16 pontos ganhos e o Palmeiras vem logo atrás com 14. Além de tudo, é um jogo que vale a liderança, pode valer também a liderança do Brasileirão Feminino. Mas ainda nessa você tem o Cruzeiro, que vai enfrentar o Red Bull Bragantino no mesmo horário. Ou seja, se empatar, as cabulosas podem ir lá e beliscar a liderança. E logo depois de Palmeiras e Ferroviária, a gente faz Flamengo e Juventude. É um jogo que vai ser interessantíssimo, principalmente pela estreia da Rosana Augusto no comando do Flamengo. Nessa semana a gente teve a demissão do Maurício Salgado, que realmente não fez um bom trabalho à frente do Flamengo. O time pode ter os seus problemas na montagem de elenco. Eu pessoalmente acho o elenco do Flamengo um pouco desequilibrado, mas ainda assim o potencial desse elenco é muito maior do que aquilo que a gente viu em campo. E a esperança que a Rosana Augusto, né? Aí eu entrego a idade, porque eu lembro dela jogando ainda, aí eu entrego a idade. Consiga trabalhar esse Flamengo, resolver os problemas defensivos e encontrar um pouco de equilíbrio entre a experiência de jogadores como Cristiane, como Glaucia, como Jucinara e a boa base do Flamengo, que a gente esquece, o Flamengo foi campeão da primeira edição da Copinha São Paulo, da Copinha Feminina, edição da Copinha Feminina, e depois também campeão brasileiro Sub-20, que nós fizemos aqui na TV Brasil com jogadoras e um potencial danado para essas garotas poderem brilhar no futebol feminino. Se fizer 2 jogaços na TV Brasil, que gosta de futebol feminino, se liga, 17 horas. Palmeiras e Ferroviária e logo depois nem tanto, dá para jantar, pede a pizza, janta, faz a pipoquinha e depois senta e vai assistir Flamengo e Juventude aqui na telinha do futebol feminino. E um outro clássico que eu queria comentar com você é que é Grêmio Internacional, né? Internacional que demitiu o Jorge Barcelos, ainda não anunciou, posso estar errada, esse programa é gravado quinta-feira à noite, mas até agora a gente não tem o nome de um novo técnico, mas Taísan Passos está assim comandando lá o Grêmio, né, do outro lado. O que a gente pode esperar dessa partida, hein? Olha, eu acho que a demissão do Jorge Barcelos vai ser o que a gente chama no futebol de fato novo para a equipe colorada, para as gurias coloradas. O Grêmio, a gente conversa fora do ar, conversa contigo, com a Luciana, com a Raquel, com a Brendinha. Eu acho que o Grêmio tem um bom time, mas acho que o Grêmio tem um elenco curto. Então, quando a Taísan Passos precisa fazer modificações, ela não tem lá muitas peças e quem entra não tem a mesma qualidade de quem está dentro de campo. Agora, as gurias coloradas, elas têm boas jogadoras, você tem Júlia Bianchi, você tem Belém Aquino, você tem Ana Marabaca, você tem um bom elenco. E esse elenco não conseguia render na mão do Jorge Barcelos. Eu acho que até a direção da Internacional demorou muito em optar pela troca do comando. Vendo os resultados, as mosqueteiras agora, né? Agora são mosqueteiras, são mais gurias gremistas. As mosqueteiras, elas são favoritas. Mas entra aquela questão do fato novo. Será que a mudança no comando técnico vai ter um impacto no time do Internacional? Isso é o que a gente vai ver.
Veremos, veremos. E agora a gente volta a falar com Camilinha, porque a gente vai se despedindo com a soberana. Mas antes a gente vai fazer o nosso bate-bola. Camila, como eu falei com você, a gente quer saber um pouco mais de você e tem que ser papo reto, sabe? É bate-bola mesmo. Todo mundo fala, é muito mais fácil jogar bola do que te responder. Eu não sei se vai ser assim para você. Com certeza. Com certeza é mais fácil. Mas vamos começar então. Você já falou mais ou menos algumas coisas que eu te perguntei, mas vamos começar agora. Jogo bom para você é o quê? Clássico. Clássico, garota, olha isso. Nem falou que ganha, falou jogo bom é o clássico. Eu quero tiro, porrada e bomba. Essa assim. Rivalidade. Inspiração na sua carreira. Quem te inspirou? Nossa. Bom, fora de campo meu pai e com certeza dentro de campo a Marta. Legal falar do pai nessa situação. Mas, então, inclusive, abre até essa coisa. O seu pai te incentivou a jogar a futebol? Te levava? Como é que era? Sim, meu pai me incentivou muito, não só ele quanto a minha mãe, mas o meu pai era um cara que ele saía do trabalho muitas vezes para me levar quando as coisas começaram a acontecer, a fluir. Eu moro em São Bento do Sul, uma cidade pequena, de Santa Catarina, e meu pai me levava de carro a 1 hora para Jaraguá, deixava de trabalhar muitas vezes para me levar lá durante a semana para eu poder treinar futsal com a equipe da Malve naquele tempo. Então ele sempre esteve presente em todo o início da minha carreira. Enquanto eu joguei em Santa Catarina, ele sempre estava em todos os jogos. Agora que eu estou em São Paulo e que eu fui para fora, ficou um pouco mais difícil, mas sempre que ele pode, ele está presente, não só ele quanto a minha mãe também. Então eu sou muito grata a tudo que eles fizeram por mim e o que fazem até hoje. O nome dos pais? Edson Luiz Pereira, minha mãe Iraídes, e eu tenho meu irmão Douglas e minha irmã Daena. E a família toda, então, isso aí. Se eu tô aparecendo no Copa delas e não falo o nome da minha mãe, eu me puxo a orelha, entendeu? Ai de você. Beijo, não, obrigada pela lembrança. Muito bom, Camilinha, é isso mesmo. Acho que a inspiração, esse fato, a gente sempre faz questão de mostrar a importância da família para a jogadora do futebol, porque antes não era assim. E você já vem de uma geração que mostra essa diferença. E aí, para a gente ir encerrando de verdade mesmo, ser camisa 10 no São Paulo significa o quê para você? Responsabilidade. Eu vim para cá pronta para dar o meu melhor com a equipe de São Paulo. Eu acho que é uma equipe que tem um nome, que tem uma história toda. Então, você assumir essa camisa, você leva com ela uma grande responsabilidade dentro de campo e ser uma líder também. Então é o que eu procuro fazer todos os dias e procuro ajudar o São Paulo da melhor maneira possível para elevar cada vez mais o patamar. Valeu, tá ótimo, isso mesmo, inspira demais. Camilinha, muito obrigada, valeu aí a participação, desejo mais sucesso ainda para você, muito sucesso para o São Paulo esse ano também. Cabeça, muito obrigada também, viu? Eu que agradeço mais esse convite. Obrigado, Camilinha, pelo papo sensacional. E curtam as redes da TV Brasil. Se liga aqui que tem muito futebol feminino, galera. Isso aí. Valeu, Camila. Valeu, gente. Obrigada. Valeu. E é isso. Como o Cabeça mesmo disse, o Copa Delas vai ficando por aqui, mas fique ligado nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, porque semana que vem tem mais futebol de mulheres na TV Brasil e tem também a programação que a gente transmite do Brasileirão Feminino Série A1. Fique por dentro. Até mais, até a próxima.